Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu gostaria nessa tarde trazer uma palavra de meditação para a sua vida, para o seu coração, para que você possa, pensar um pouquinho nas questões da nossa vida que envolve o nosso dia a dia, né? Principalmente o nosso relacionamento com o nosso Criador. Isso sim tem que ser alvo da nossa preocupação, né? Do que nós podemos, melhorar quanto pessoas, não é verdade? E eu gostaria, assim, com muita alegria, nessa semana, falar um pouquinho sobre o aspecto do florescer de uma adoradora, né? O meu testemunho pessoal, que eu tive a honra de fazer um livro, contar a minha história e impactar muitas pessoas através dessa história, né? A minha história é uma história de luta, mas uma história de vitória, que Deus cuidou sempre de mim, Deus esteve sempre no meu caminho, sempre me abençoou, sempre me guardou, sempre me protegeu e por isso que eu estou aqui nesse dia, né? Posso ter o privilégio de contar a minha história. Nessa semana nós fazemos um ano da publicação do Florescer de uma Adoradora e eu estou muito contente, me sentindo muito honrada, privilegiada por Deus por ter feito esta obra, né? O Senhor me dá, né, sabedoria para poder colocar no papel toda a minha história e essa história está sendo impactante para tantas vidas. Eu louvo a Deus por isso, né? E eu gostaria de abordar um pouquinho, né, sobre alguns aspectos da minha história, que ela foi contada em cima do Salmo 139, e aí nós vemos aqui na página do livro, que eu estou aqui com ele nas minhas mãos, né, eu vejo na página 71, né, no artigo 20, né, diz assim, ó, o maior desejo de Deus é trazer-nos para perto dele. Baseado no Salmo 139, versículo 24, diz assim: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Será que nós temos condições diariamente de dirigir ao Senhor isso que o salmista está falando para ele? Deus, vê se há em mim alguma coisa que eu estou fazendo, vê se há em mim alguma conduta, né, que está ofendendo a ti. Isso é uma autoavaliação, isso é uma entrega. O salmista está entregando a Deus aquilo que, por um acaso, ele possa estar fazendo errado, para que o Senhor conserte, para que o Senhor aproxime dele, porque ele pede para Deus dirigir pelo caminho eterno. Será que nós temos condições de fazer isso? Quando eu faço a abordagem desse Salmo 139, no versículo 24, em seguida eu conto por uma das partes da minha história que eu sofri, que eu passei dificuldade, mas que depois de muitos anos eu pude compreender que foi um plano de Deus para me trazer para o caminho eterno. Esta é a autoavaliação que nós temos que fazer das nossas vidas. Tantas coisas acontecem conosco, situações de mortes, de depressão, de problemas sérios familiares. Nós como as mulheres, problemas com filhos, às vezes problema com o esposo. Nós como mulheres, problemas às vezes com uma amiga tão querida, com um amigo tão íntimo, com um relacionamento rompido abruptamente. São situações que muitas vezes acontecem na nossa vida, para quê? Para nós retornarmos ao caminho eterno. Nós não sabemos no momento que nós estamos passando por aquele turbilhão, por aquela situação difícil, por aquela angústia, por aquela aflição, porém pode ser um caminho que Deus esteja usando para te trazer para o caminho eterno. A nossa impressão no momento, a nossa angústia naquele momento da situação, nos leva muitas vezes a nós traduzirmos essa situação como uma punição, como um castigo, como algo realmente punitivo para a nossa vida, mas não o é.
muitas vezes é para nos trazer ao caminho eterno. Às vezes a dor de um luto, como eu passei, eu poderia me enfiar dentro de um casulo e eu poderia ficar sofrendo eternamente por aquela situação, porém o Senhor me trouxe para o caminho eterno. Eu não o pedi, mas a minha alma gemia e clamava por isso. Vê se há em mim algo que eu estou fazendo que está me distanciando do Senhor e eu quero voltar para o caminho eterno. Então nós precisamos fazer essas autoavaliações na nossa vida. Muitas vezes a situação de dor faz você se distanciar muito de Deus, mas não é para isso. É para você se lembrar da sua existência. É para você se lembrar que Ele é o Deus Criador, que Ele é o Deus bondoso, misericordioso, que te ama e que quer o seu bem. Então o salmista, ele é muito profundo quando ele cita aqui esse versículo, né? Entregando a vida dele e dizendo, se alguma coisa que eu faço te ofende, Deus. Quantas coisas nós fazemos que ofendemos a Deus? Por quantos caminhos nós andamos que ofende a Deus? E esse ofende é o que, na verdade? São caminhos que nos distanciam dele. Por que nos distancia o Deus dele? Porque às vezes para nós é tão gostoso, é tão bom, porém é um caminho perigoso. E Deus não deseja que nós estejamos em caminhos perigosos. Ele deseja que nós estejamos próximos dele, para que ele esteja cuidando de nós, para que ele esteja nos orientando, nós ouvindo a orientação dele. E a distância do caminho, muitas vezes, nós não ouvimos mais a orientação dele. Às vezes nós desejamos fazer uma coisa, queremos muito fazer aquela coisa, e às vezes nós tomamos a decisão antes de buscar se é da vontade dele, se é o que ele quer para a nossa vida. Eu estou com um projeto, eu estou com um sonho de adquirir algo, está muito no meu coração o desejo de fazer isso, eu acredito que a oportunidade é agora, porém eu estou bloqueada no desejo eterno. Porque eu preciso ouvir a aprovação dele. Eu preciso ouvir dele que ele está junto comigo. Eu preciso ouvir dele se realmente vai ser bom para mim, para minha família, antes de eu tomar a decisão. Então eu estou naquele processo, buscando dele. Senhor, me dá provas, me dá sinais, se é realmente da tua vontade, se vai ser bom para nós, se vai ser mais uma construção para nossa família. Como é que vai ser isso? Senhor, não me deixa eu fazer por empolgamento do meu coração, por afobação, por empolgação, né? Porque todos estão dizendo que é o momento, que é agora, que vai ser bom. Não. Eu preciso ouvir a voz do meu Criador, daquele que vai me orientar e não vai permitir que eu saia do caminho eterno. Então é isso que nós precisamos fazer. Porque depois, quando nós fizermos, tomarmos as atitudes e aí não der certo, o choro vem, a angústia vem, a aflição vem. Porém, ele nunca vai nos deixar. Mas ele deseja, contudo, que nós sempre estejamos próximos do caminho eterno. Amém? Então aqui na página 71, no capítulo 20, né, nós abordamos isso e eu conto a minha história, tudo que eu passei, a aflição, a angústia, todas as dores, as decepções, os medos que eu passei, mas eu percebo diante da minha história que era para que eu pudesse me dirigir ao caminho eterno, à vontade de Deus, a seguir o seu caminho, a fazer a sua vontade, a não sair daquilo que ele tinha para mim naquele momento e que ele tinha para mim hoje. Então nós precisamos nos ater a isso. Nós precisamos estar mais atentos a isso. E quando alguma coisa acontecer, uma dor muito grande, uma perca muito grande, um fracasso muito grande, uma desilusão muito grande,
A sua oração tem que ser: Senhor, isso é para me trazer para o caminho eterno? Amém. Me ajuda a passar por este vale, para que eu entenda que era para eu voltar para o caminho eterno, porque o Senhor sempre tem o melhor para mim. E aí eu conto, né, na minha história, né, dissertada em cima do Salmo 138, 139, né, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Se você deseja conhecer um pouquinho mais do meu testemunho, você pode entrar em contato para você adquirir o Florescer de uma Adoradora. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura maravilhosa, gostosa, que você vai realmente ter experiências com o Senhor, como eu tive através da minha caminhada. Eu louvo a Deus por este ano, né, que nós estamos do nosso lançamento do nosso livro, do nosso testemunho, meu e da minha família, e agora nós temos até as canecas também do Florescer de uma Adoradora, que nós começamos a confeccionar esse mês de aniversário, né? E caso você deseje, é só você entrar em contato comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma tarde de paz, uma tarde de alegria, de bênção. E não se esqueça, retorne ao caminho eterno, caminho de bênção, onde o seu Criador te espera de braços abertos. Boa tarde. Deus te abençoe.